Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. O Governo do Estado inicia projeto Conexão Resíduos, que vai mobilizar gestores e a sociedade para fortalecimento em gestão ambiental e avanço ao fim dos lixões. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para aplicação da vacina contra meningite, Covid, tetravalente, BCG e tétano. Veja ainda, 2026 completa 5 anos da vacinação contra a Covid. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher. Vamos falar sobre um novo método de rastreamento do câncer de colo de útero, com a médica ginecologista Mariana Freire. E mais, esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. Pessoas com síndrome de Down participam de aulas de basquete adaptado. E no estúdio, uma entrevista com a médica infectologista Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Materiais descartados sem destino correto seguem impactando a saúde pública e o meio ambiente em grande parte do país. Dados recentes mostram que lixões ainda são realidade em muitos municípios, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Diante desse cenário, o governo do Maranhão iniciou o projeto Conexão Resíduos, que mobiliza gestores e sociedade para fortalecer a gestão ambiental e avançar no fim dos lixões no estado. Quando não recebem a destinação correta, materiais descartados pelas atividades humanas, como lixo doméstico, comercial e industrial, provocam impactos diretos na saúde pública, no meio ambiente e na qualidade de vida da população. No Brasil, apesar de avanços, a gestão adequada ainda é um desafio em grande parte dos municípios. Segundo o IBGE, 31,9% dos municípios ainda utilizam lixões. No Norte, 57,7% e no Nordeste, 38,3%. Apenas 29% destinam resíduos a aterros sanitários planejados. 60,5% tem coleta seletiva com baixa adesão. Menos da metade possui plano municipal de resíduos. Os dados do IBGE revelam que o problema é mais grave em municípios pequenos e nas regiões Norte e Nordeste, onde lixões ainda são comuns e a reciclagem segue limitada pela falta de planejamento, educação ambiental e infraestrutura. É nesse contexto que o governo do Maranhão iniciou a mobilização do projeto Conexão Resíduos, uma ação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, para orientar os municípios na construção e atualização dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Tudo isso faz parte do Conexão Resíduos, é um programa que deixa nossas cidades mais limpas, faz em união com os secretários municipais de meio ambiente para que o Maranhão, que já é uma beleza natural encantadora, já tem uma beleza natural, já é encantador, fique ainda mais bonito, também mais limpo. Além dos seminários técnicos, o projeto inclui capacitação em licenciamento ambiental e gestão de projetos, reunindo gestores públicos, setor privado e sociedade civil. A proposta é transformar dados e diagnósticos em ações concretas, fortalecendo a política ambiental e reduzindo de forma progressiva a dependência dos lixões no estado. A Secretaria Municipal de Saúde divulga às unidades de saúde que as vacinas contra meningite, Covid, tetravalente, BCG e tétano estão disponíveis. Acompanhe no nosso quadro Vacina Sim. Fique por dentro dos principais postos de saúde que oferecem vacinas para Covid-19, tetravalente, BCG, tétano e meningite. No posto de saúde, Unidade de Saúde da Família Pirapora, endereço Avenida Santos Dumont, quadra D, sem número, no Tirirical. Centro de Saúde da Liberdade, na Rua Machado de Assis, sem número, no bairro da Liberdade. Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correia. O endereço é Rua Tancredo Neves, sem número, Nova República. Centro de Saúde de Pedrinhas, BR-135, quilômetro 13, sem número, no bairro Pedrinhas. E Centro de Saúde Itapera, na Rua Principal, número 20, no bairro Itapera.
Há 5 anos, o Brasil iniciava a vacinação contra a Covid-19, um marco no enfrentamento da pandemia. De lá para cá, vidas foram salvas, mas a doença ainda inspira cuidados. Dados recentes mostram casos graves e mortes em 2025, além da baixa adesão à vacina em todo o país. Especialistas reforçam, manter a prevenção segue sendo fundamental. Há 6 anos, o Brasil vivenciava a pandemia de Covid-19 e, há 5, a primeira pessoa foi vacinada contra o vírus no país. Essa data é um marco, pois representa o início do fim da calamidade pública, reduzindo o número de contágios e mortes. Apesar do vírus ter sido controlado, a doença continua sendo algo a se preocupar. Dados da plataforma Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz mostram que em 2025, mais de 10 mil pessoas no país evoluíram para quadros graves de Covid-19. Cerca de 1.700 morreram. Por isso, segue ainda importante a prevenção por meio da vacina. As vacinas iniciais, AstraZeneca, Pfizer e Moderna, elas tiveram alguns problemas iniciais, mas se você analisar custo-benefício no sentido da importância da vacinação, no sentido de conter, a rápida epidemia que se mostrou pandemia no mundo inteiro, então a vacina ela teve um valor importante na época. E hoje nós queremos enfatizar a importância da vacina, principalmente para aquelas pessoas que nunca vacinaram. Então, quem nunca vacinou, faça pelo menos uma dose, do novo imunizante que nós temos. As doses do imunizante são distribuídas aos estados pelo Ministério da Saúde. Outro dado preocupa: a baixa adesão. De mais de 21 milhões de vacinas enviadas, apenas 8 milhões foram aplicadas, revelando prejuízo sanitário e financeiro. De acordo com a coordenadora de imunização da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, a realidade do estado é outra. O número de doses enviadas não atende à demanda. Muitas das vezes, por conta da necessidade que o município necessita, a gente não tem o suficiente para poder estar enviando para os municípios. Porém, nenhum município fica desabastecido com a vacina da Covid-19, mas não recebe o quantitativo. Se pediram 100, muitas das vezes recebe 70, 65, e de acordo com o quantitativo que a gente recebe é que a gente faz esse cálculo para que todos eles ficam com vacina e a gente não tenha aí nenhum usuário indo na sala de vacina e não recebendo a vacina contra a Covid. A vacina entrou no calendário oficial para o público prioritário, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidade. Para o público em geral, está disponível apenas para quem vai tomar a primeira dose. Além do imunizante, o médico infectologista explica sobre outras medidas que devem ser adotadas. A Covid veio nos ensinar muita coisa. A questão da higiene pessoal, que aliás, às vezes a gente perde isso, o cuidado da lavagem das mãos, muito importante, a higiene do meio ambiente também, manter higienizado o meio ambiente. Então, você lembra que chegava com as sacolas, com os pacotes de supermercado, fazia a higienização dos alimentos. Então, isso tem que continuar a acontecer. Tá certo? Deixar o sapatinho do lado de fora, na entrada da casa. O tapete também usando substâncias também desinfetantes. Então, esses cuidados a gente veio aprender com a questão da Covid e não se deve perder esse cuidado. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher. Vamos falar sobre o novo método de rastreamento do câncer de colo de útero, com a médica ginecologista Mariana Freire. Olá, bom dia. No quadro Fala Doutor de hoje, o assunto é sobre saúde da mulher. Estamos aqui com a doutora Mariana Freire, médica ginecologista, para falar sobre um novo método de rastreamento do câncer de colo de útero. Doutora, explica pra gente sobre esse novo método. Bom dia, Stephanie, tudo bem? Então, a partir de 2025, houve uma mudança muito importante na nova forma de rastreio. Anteriormente, o nosso objetivo era a coleta das secreções cervicais na busca da identificação já de lesões pré-malignas ou já de lesões pré-existentes, existentes. Hoje em dia, não. O nosso objetivo é a pesquisa do DNA HPV, que é o vírus causador do câncer do colo do útero, ou seja,
o nosso objetivo é a identificação não mais já da lesão, mas do vírus que pode determinar o surgimento dessa lesão. E esse procedimento já está disponível pelo SUS, o Sistema Único de Saúde? Sim, a partir desse ano, esse método, que é a pesquisa do DNA-HPV, ele já está sendo lançado pelo SUS, disponibilizado pelo SUS para a população alvo, que é a população entre 25 e 64 anos. Tem também a questão do intervalo, né, de rastreamento, de fazer esse novo procedimento com esse novo método. Aumentou esse período de intervalo? Então, Stephanie, aumentou sim, tá? Antigamente, a identificação da lesão fazia com que esse intervalo seja um pouco mais reduzido. Hoje, nas pacientes que não possuem o DNA-HPV para os subtipos 16 e 18, que são os subtipos oncogênicos, ou seja, aqueles que causam câncer, as pacientes que não houveram a identificação desse vírus, desse subtipo, elas podem fazer o rastreio a cada 5 anos. Agora, sobre a questão da vacinação, né? A vacinação contra o HPV, a importância dela para reduzir esses casos, né, e prevenir contra esses casos. Então, a vacina ela é de extrema importância. Pelo SUS, ela é disponibilizada para as meninas de 9 a 14 anos, mas a gente sabe que mesmo nas pacientes que já tiveram um contato com o vírus, forma-se uma proteção a mais. Então, há o benefício da vacinação para as pacientes até os 50 anos. Então, a gente reforça que mesmo as pacientes que não tiveram a oportunidade de, na época, quando criança, de fazer a vacinação, que podem estar fazendo de forma, infelizmente, particular, né, já que estão fora do público-alvo, mas que ainda há benefícios para a proteção contra o câncer do colo do útero. Doutora, essa questão do HPV, né? O Ministério da Saúde, ele pontuou, né, que o HPV é a principal causa do câncer de colo de útero. Explica um pouquinho para a gente sobre a importância, né, das mulheres buscarem o atendimento à saúde antes, né, se prevenir contra esse mal. Então, com certeza, né? O vírus do HPV é o principal causador do câncer do colo do útero. E é o que eu sempre digo, todas as vezes que a gente consegue identificar uma lesão ou o próprio vírus de uma forma muito precoce, o tratamento ele acaba sendo de uma forma muito mais fácil, né? E isso impacta não só na taxa de cura, mas também de economia, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que tratar a doença em si. Então, é isso, uma importância, né, a questão da vacinação, de buscar a prevenção. E esse foi o nosso assunto de hoje do quadro Para o Mais Saúde. Stephanie Souza, de volta para o Mais Saúde. Obrigado, Sâmia. E acompanhe no próximo bloco o esporte como fator importante de inclusão. Pessoas com síndrome de Down participam de aulas de basquete adaptado. E no estúdio, uma entrevista com a médica infectologista Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. É só um instante, a gente volta já. O esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. Pessoas com síndrome de Down estão participando de aulas de basquete adaptado, uma atividade que fortalece o desenvolvimento motor, a socialização e a autoestima. Com apoio de profissionais, atletas e familiares, cada treino se transforma em aprendizado, superação e novas conquistas. Quando falamos em esporte como instrumento de inclusão, este é um exemplo. Pessoas com síndrome de Down participam de aulas de basquete. A atividade contribui para o desenvolvimento motor, a socialização e a promoção da saúde. A essência desse projeto está num trabalho de inclusão, de socialização, interação. É importante que as famílias elas se interagem, elas venham para cá e percebam que formam novas amizades, eles têm um ambiente melhor, vive melhor e, logicamente, para adquirir essa qualidade de vida que todos nós queremos. Os alunos têm diferentes idades, mas recebem um atendimento baseado na atenção e no respeito. E essa experiência também é compartilhada por quem vivencia o esporte de forma profissional.
Davi Hermes, atleta com síndrome de Down, multicampeão da natação e recém-formado em educação física, tem auxiliado nas aulas de basquete adaptado. Me sinto muito grato. É a primeira vez que eu viajei, né? Fui para Foz do Iguaçu, apresentei meu banho lá. Em esse projeto aqui, do professor Eduardo, que ele está montando nessa parte, eu me sinto muito grato, porque ele está chamando algumas pessoas Down para vir para cá, pro Selma, né? Eu fico muito emocionado, porque não é só qualquer pessoa pode chegar, entendeu? Em qualquer lugar, o síndrome de Down está no caminho, entendeu? Tipo, em qualquer lugar. A pessoa com síndrome de Down tem talentos, sonhos, sentimentos e uma enorme capacidade de aprender. Cada conquista, seja ela pequena ou grande, como acertar uma cesta de basquete, vem carregada de dedicação, esforço e superação. E cada conquista deles e delas é também uma conquista da família. Esse projeto ele é muito importante, ele interage, né, entre os adolescentes com síndrome de Down. Às vezes eles se sentem um pouco à parte. Quando é criança, né, os outros colegas eles sempre estão interagindo, mas quando eles vão crescendo, vão ficando adolescentes, a gente percebe que há um certo distanciamento, né? Então, eles interagirem entre eles mesmos, a partir da adolescência, é muito importante. O esporte, ele modificou tudo, porque, na verdade, a natação começou para Davi como um estímulo. O estímulo por conta do tônus muscular, e em seguida a gente foi vendo que ele tinha muita habilidade para isso. E nesta habilidade foi que a gente descobriu e abriu um feixe imenso do esporte. O apoio da família é fundamental para fortalecer a autonomia, a participação social e a qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down. Importante perceber que com a abertura, o respeito com o outro, com a diferença, melhorou muito a expectativa da pessoa que tenha qualquer deficiência, especificamente o de síndrome de Down. Esse projeto é para chamar pessoas Down para vir para cá. Venha para cá para o Selma, venha para a natação e venha fazer a sua vida. No programa de hoje, a nossa entrevista é com a médica infectologista Maria dos Remédios Branco. Ela vai falar sobre o vírus Nipah e também um apanhado dos 5 anos da pandemia. Seja bem-vinda, doutora Maria dos Remédios, aqui ao nosso programa Mais Saúde de hoje. Muito obrigada pelo convite. Passaram 5 anos, o que a gente aprendeu tanto com essa pandemia, doutora, com a Covid-19? Acho que aprendemos que é importante dar atenção a novas doenças, né? Ver também a questão da mortalidade, né? Algumas doenças podem ser altamente transmissíveis, mas têm uma mortalidade mais baixa, e outras são de alta mortalidade. E a outra é a importância da vacinação, né? Então, a gente vê nos primeiros 2 anos da pandemia um aumento do número de casos das mortes, e já no 3º ano, 2022, com parte da população vacinada, a queda do número de óbitos. Embora ainda tivéssemos muitos casos, isso falando assim a nível global, mas você já via a queda do número de óbitos por conta do efeito da vacinação. Doutora, na sua posição como médica e pesquisadora, como é que foi tratar da desinformação nesse período de pandemia, principalmente relacionado à vacina? Esse foi um período muito difícil, porque a gente já vinha, fora do Brasil isso não era muito comum, mas no Brasil, no Brasil isso não era comum, mas fora do Brasil já era muito comum a questão da hesitação vacinal, as pessoas terem dúvidas se devem mesmo vacinar, embora a vacina estivesse disponível. Então, já se vinha esse tipo de problema, já tinha nos Estados Unidos, em algumas comunidades, o que a gente tem até hoje, por exemplo, volta do sarampo por conta
de comunidade nos Estados Unidos que não se vacinam, ou da polio por conta disso. E com a pandemia isso se exacerbou muito, né? Dentro também de um contexto político. E do nada surgiram muitos especialistas de internet sem ter estudo em academia nenhuma. Né? Isso, então isso já tem até uma discussão no mundo hoje. A China, por exemplo, está exigindo diploma para quem vai trabalhar como influencer, né? Por quê? Porque por conta das questões da desinformação e, infelizmente, isso vindo também de pessoas com diplomas. Muitos médicos também falavam coisas erradas em relação à Covid-19, à vacinação. Então, por exemplo, no início tinha uma ideia muito comum que as pessoas achavam assim, é melhor pegar logo. Sim. Né? Só que isso não era verdade, porque era um vírus novo. Então, o nosso organismo, embora a pessoa seja jovem, saudável, ela pode reagir muito mal diante de um vírus novo pelo seu próprio sistema imunológico que está muito exacerbado, que responde muito bem. Então, isso foi um problema que acabou causando mais casos, porque algumas pessoas achavam que podiam pegar logo e seria melhor, e aí acabaram transmitindo para seus pais, e a gente viu também muitos óbitos de pessoas, por exemplo, que estavam acamadas em home care por conta do contato, né, com cuidadores, com outras pessoas que entravam na casa. Então, realmente, e dentro de um contexto de polarização política que a gente vive até hoje, e não é só no Brasil, né? Em vários países do mundo Sim. Você vive isso, dificultou ainda mais, porque na nossa história, a gente nunca tinha visto um presidente da República dizer para não se vacinar, para evitar a vacina. Então, nós que temos um programa de vacinação muito antigo, com mais de 50 anos de idade... E eficiente, né? Eficiente, premiado, bem consolidado. Então, a gente, na pandemia, viu muitas questões, digamos assim, inesperadas. Né? E o sistema de saúde, ele saiu mais fortalecido depois dessa pandemia? Eu acho que sim, né? O Sistema Único de Saúde mostrou que ele é importante, porque às vezes a gente só pensa no Sistema Único de Saúde lá no consultório, né? Ambulatório, hospital, mas mostrou que é muito mais amplo do que isso, que tem a vigilância epidemiológica acompanhando os casos, que existem as vacinas e que isso tudo faz parte do mesmo sistema, do mesmo dinheiro, então a gente precisa financiar realmente o SUS para que ele dê conta de todas essas questões, inclusive de pesquisa. Por exemplo, o Instituto Butantan, né, que é em São Paulo, que é público. Agora a gente está vendo o Instituto Butantan na frente aí com uma vacina de dengue em dose única, que já começou a ser feita em alguns municípios do Brasil. Então, isso é SUS, isso é dinheiro do SUS. Então, é muito importante que esses órgãos tenham dinheiro para que eles possam funcionar de forma plena, de forma eficiente. Então, acho que isso mostrou para o brasileiro que o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde é muito bom e que ele precisa de financiamento também para dar essas respostas, como foi o caso da pandemia. Doutora, a gente observa, quando são divulgados dados de saúde, mortes ainda por Covid-19, né? Muita gente ainda é resistente à vacinação, mesmo depois desses 5 anos. Isso, então, principalmente hoje as pessoas que precisam se vacinar são aquelas de grupo de risco, maiores de 60 anos, especialmente maiores de 70 anos, e especialmente aqueles que nunca foram vacinados, né? Então, ainda tem essa população e essa população ainda morre. Então, é provável que a gente nunca deixe de conviver com esse vírus, que ele continue circulando por muitos anos, pelo menos. Então, essa população que é mais vulnerável, ela precisa se proteger. Doutora, a gente está mais preparado para alguma emergência sanitária, como uma pandemia? Acho que sim. No mundo, né, isso é uma opinião pessoal, sim. Eu acho que foi muito difícil na pandemia por conta do enfraquecimento dos órgãos como a Organização Mundial de Saúde, que a gente vê isso nitidamente hoje, né? O grande financiador principal, os Estados Unidos, e nesse governo Trump a gente vê como isso está acontecendo, retirada de financiamento. Os Estados Unidos hoje vivem um momento muito difícil, que é
a corte de pesquisas nas universidades, por conta do governo especialmente Trump, mandando cortar essas pesquisas, cortar bolsas, e nós no mundo dependemos dessas pesquisas dos Estados Unidos. Ele sempre esteve à frente e a gente foi um pouco a reboque desse dinheiro, né? Então, uma grande potência hoje se eximindo, a gente pode, no momento mais na frente, pagar uma conta muito alta, né? Então, acho que do ponto de vista político de saúde, faltou a coordenação melhor da Organização de Saúde, Mundial de Saúde, por conta desse apoio político que faltou, porque o mundo mudou. Então, antes você tinha mais, digamos assim, confiança nas organizações internacionais, os próprios gestores, os próprios presidentes dos países, mas hoje houve uma mudança por conta dessa polarização política, né, que chegou na ciência, chegou em todos os campos e está influenciando. Mas eu acho que o mundo respondeu muito bem, porque se organizou, se uniu em torno da produção da vacina. Então, eu acho que um vírus novo, por exemplo, que é uma possibilidade, que causa uma nova pandemia, o mundo está mais preparado para isso, para rapidamente conseguir produzir uma vacina e conter uma pandemia, por exemplo. Então, acho que nesse ponto a gente teve grandes avanços, mas a situação que a gente vive hoje no mundo, ela é muito difícil por conta dessa situação, especialmente dos Estados Unidos. Doutora, falando em vírus, recentemente foi descoberto um na Índia, né, o Nipah. O que é esse vírus? O que a doutora já estudou em relação a ele? O vírus Nipah, ele é conhecido, especialmente na Ásia e Oceania. Por quê? Porque ele é transmitido por um tipo de morcego, que é um morcego que se alimenta de frutas, né? De uma espécie que existe basicamente na Ásia e Oceania. Então, assim, nós, digamos, a Organização Mundial de Saúde não considera que isso é um grande risco para o mundo, porque depende da existência do reservatório, que é esse morcego. Então, ele já causou vários surtos, né? No caso da Índia, teve um grande surto em 2018, mas ele está relacionado com essa transmissão por morcego e, excepcionalmente, pode existir essa transmissão por morcego, pode ser por contato com o morcego ou por contato com secreções de morcego em alimentos. Então, você pode comer alguma fruta, por exemplo, contaminada com secreção desse morcego. E, excepcionalmente, você pode contrair essa doença através do contato com outra pessoa. Contato muito próximo, por exemplo, familiares, ou contato dentro do ambiente pelas vias aéreas, a transmissão, caso aconteça? Isso, pelas vias aéreas. E isso, a gente tem agora 2 casos, né, na Índia, exatamente de dois profissionais de saúde que se contaminaram provavelmente dentro da unidade de saúde. Doutora, em relação a esses morcegos, existem no Brasil ou não? É só mais para lá? Só lá. Então, são espécies que só existem na Ásia e Oceania, mas é uma doença que pode causar formas muito graves, né? Vai desde formas assintomáticas, ou seja, sem sintomas, até formas graves, com insuficiência respiratória ou com encefalite. Então, pode ir. E outro detalhe dessa doença é que a letalidade costuma ser alta, né? Então, varia de 40% a 75%. Já existe um tratamento específico para... Não. O tratamento, basicamente, é de manutenção, né, da vida, Sim. De suporte de vida, UTI e etc. Mas é uma doença que a gente tem que pensar assim, quando a doença tem uma letalidade muito alta, então, entre aqueles que contraem, a quantidade que morre é percentualmente muito alta, ela tende a ficar mais localizada. Porque imagina se você sabe que está circulando um vírus que mata 75% das pessoas. Você se isola, você tende mais a adotar, né, as medidas de distanciamento social, tudo que o governo recomenda, porque a chance de você morrer é muito alta. É diferente de uma doença que tem uma letalidade de 1%, de 2%. Então, as pessoas ficam mais
digamos assim, à vontade, né, de correr o risco de contrair a doença. Então, esses vírus com letalidade muito alta, eles tendem a causar surto, mas como mata muita gente, acaba ficando mais localizado. Doutora, quais hábitos simples podem fazer a diferença, que a gente pode fazer em casa, que pode fazer a diferença para evitar doenças? Seja uma doença pandêmica ou de uma doença qualquer, como gripe, como a famosa da mosca, né? Virose da mosca. O que a gente pode fazer? A gente, na pandemia, a gente teve que reaprender a lavar as mãos, né? Isso. De maneira geral, a higiene das mãos é muito importante, porque muitas vezes a doença, por exemplo, tem uma transmissão respiratória, mas também tem a transmissão por contato. Então, você pega no nariz, pega em alguma superfície. Então, isso aí contamina o ambiente, outra pessoa pode se contaminar a partir daquela superfície. Então, a higiene das mãos, ela tem sempre que estar assim, no nosso foco, né, como esteve na pandemia. Mas é importante você, de maneira geral, cultivar, digamos assim, hábitos saudáveis. Então, que isso vai desde a alimentação, uma alimentação balanceada. Nosso maranhense é muito difícil para comer verdura, né? Sim. Folhas, né? Você tem muito recusa também de frutas. Eu conheço muitas pessoas que não comem frutas, né? Então, você tem que lembrar que você precisa de todos esses elementos que estão nas frutas, nas verduras, nas carnes, em todos os alimentos. Então, você precisa ter uma dieta balanceada, evitar, por exemplo, a obesidade, porque a obesidade está relacionada com várias doenças. A atividade física a gente repete, mas ela é fundamental, né? Então, está relacionada com a sua imunidade, com a sua capacidade de responder adequadamente quando o seu sistema imunológico é acionado. Está relacionado com a saúde mental, que eu acho que é o ponto mais importante hoje, né? Costumo dizer para meus pacientes que a situação não vai melhorar, vai piorar. Então, você tem que estar muito atento à sua saúde mental, fora a melhor respiração, melhor funcionamento do coração. Então, tudo isso são hábitos que ajudam você a ter uma vida mais saudável. Doutora Maria dos Remédios Branco, muito obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde. Seja sempre muito bem-vinda, é sempre uma aula sua quando a gente está assistindo e entrevistando a senhora. Muito obrigada, fico à disposição de vocês. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!